Bom, a luz ficou um pouco chorando aqui no meu rosto, mas não tem problema. O que importa é o que vocês vão aprender, o conteúdo. Foquem na tela e esqueçam do meu rosto que está tudo ok. Let's go! Então, como vocês sabem, ou a maioria aqui sabe, ou vai ficar sabendo, esse é um combo de mapas mentais de inglês dos tempos verbais. É sobre assuntos gramaticais, presente, passado e futuro. As trações condicionais, ela é um bônus e hoje nós vamos aprender ela, né? Vou passar aqui rapidão, só para vocês terem um gostinho dos mapas. E aí a gente chega na primeira condicional, que a gente também chama de first conditional. Na verdade, a gente chama de first conditional, né? Porque a gente tá falando em inglês. Eu não vou ampliar o PDF todo, porque eu vou precisar das ferramentas. Eu vou precisar que eu acho que a mãozinha fica tranquila para vocês visualizarem. Bem, a first conditional, ela é um tempo verbal, é uma situação condicional, ela é hipotética. Eu preciso de uma condição e de um resultado. Se a minha condição aqui for satisfeita, o meu resultado vai acontecer. Então, o primeiro ponto que a gente precisa aprender é que ela será uma ação provável, uma ação possível de acontecer, uma ação real. Então, como eu já falei, se a condição é satisfeita, o resultado acontece, certo? Então, a gente está falando aqui de frases, orações condicionais. E como já diz, é uma condição. Outro ponto, outra característica é que a gente vai ter duas orações aqui na nossa estrutura. Será uma frase composta de duas orações. Ou seja, são duas frases aqui formando a ideia completa do que eu quero falar, da mensagem que eu quero passar. E aí essas duas orações vão ter características específicas. Agora eu já vou dar uma palhinha aqui, já vou deixar um ponto esclarecido que a ordem das orações não vão influenciar no sentido total. Então, apesar daqui ter a primeira oração como if clause, que eu já vou explicar o que é, e a segunda oração como meaning clause, elas podem estar invertidas e não tem problema, desde que a if clause seja conjugado com o tempo verbal que a gente vai ver e a meaning clause venha no tempo verbal que o meaning clause existe, tá? Daqui a pouco fica mais claro, não se desespera. Então, aqui a nossa primeira oração é a oração do if clause, ou seja, é a minha sentença, minha oração, minha frase que vai ter o if. Se você já tem uma base aí de inglês, você sabe que o if significa se, S-E. Se eu estudar muito, eu passarei de ano. Então, esse se aí dessa frase é o if em inglês, tá? Então, eu vou ter a if clause, a oração que tem if, e eu vou ter a meaning clause, que é a oração que não tem if. Nessa oração if clause, eu vou ter que conjugar o meu verbo no simple present. Para isso, você precisa revisar o que é o simple present. Eu não posso parar aqui para falar o que é o simple present, porque é uma aula completa sobre isso e já tem aula sobre esse tempo verbal aqui no canal. Então, volta nessa aula primeiro e depois vem para cá, porque se você não souber o que é o simple present, se você não sabe conjugar o verbo nesse tempo verbal, você não vai conseguir sair do canto. Então, a oração tem if clause, eu conjugo o meu verbo no simple present. A oração que não tem if clause, ou seja, a minha meaning clause, minha oração principal, eu vou conjugar o meu verbo no simple future. Apesar de não ter aula do Simple Future aqui ainda, ele é bem simples e basicamente a gente vai adicionar um will, essa partículazinha aqui, antes do verbo, que não vai ser acrescido de alteração partícula nenhuma. Então, essa parte é mais light, tá bom? Por exemplo, if, claro que eu vou ter que ter o sujeito.
Se você está estudando para questões básicas da escola, por exemplo, você vai ver que nas frases do seu livro e etc., ele já vai dar lá sujeito e etc., vai pedir só para você conjugar realmente os verbos, né? Se você for um pouquinho mais avançado, você vai ter que se atentar a todos esses detalhes da ordem das partículas da frase, né? Então, a gente vai ter if, sujeito, né? A pessoa que pratica essa ação ou a coisa que sofre essa ação, né? O simple present, né? Que é o meu verbo, eu vou conjugar no simple present. E o complemento, né? Às vezes em complemento, na sentença, às vezes não. O verbo já tem uma ideia completa ali, não precisa. A gente vai ter vírgula, sujeito novamente, conjugar o verbo no simple future, como eu já falei, e complemento também. O complemento é um termo acessório, às vezes ele vem, às vezes não. Ok? Por exemplo, trazendo para o exemplo, ó, if they call me, I will go there immediately. Veja que eu coloquei todas as cores iguais. Então, if, sujeito, verbo no simple present, complemento, vírgula, sujeito I, e o simple future, que é o will, como eu já falei, a partícula will, com o verbo sem alteração, go, que é o verbo ir. Então, se eles me ligarem, eu irei lá imediatamente. Tá vendo? Condição é se eles me ligarem. O resultado é que eu irei lá imediatamente. Meu resultado só vai acontecer, eu só irei lá imediatamente se a condição acontecer que eles me ligarem. Percebeu como é fácil? Aqui, a gente também precisa se ater às formas negativas, tá? Então, também precisa ser revisado lá no Simple Present, como eu falei, as formas negativas. Já a questão do Simple Future tá um pouquinho desfocado, porque esse não é o meu mapinha original. Deixa eu tentar vir pra cá. Queria que não fosse pra câmera. A forma negativa de will é nada mais do que essa escritazinha aqui que a gente chama de won't. Também existe a forma longa, isso aqui é a forma curta, como a gente chama, ou forma contrata. A forma longa é usar will, espaço e a partícula not, N-O-T, que vocês conhecem, certo? Essa é a forma longa e também está correta, certo? A forma will, a partícula will, também tem forma curta, que é usar apóstrofo LL. Então, quando vocês virem por aí o apóstrofo LL, você já sabe que está falando também do will. É a mesma coisa, só porque está na forma curta. Captou? Bem simples, né? Com mapa, com cor, fica tudo mais fácil. Vamos para um exercício para que fique bem mais claro para você. Eu separei aqui o exercício. Vindo para cá para o exercício, eu peguei o exercício na própria internet para vocês verem que dá para fazer qualquer coisa. Independente de ser questão aberta, fechada, eu preciso dessa base aberta logo de questões abertas. Perceber que as regras, os detalhes ficaram bem guardados na minha mente e preciso dessa prática, porque a prática faz com que a gente melhore, né? A gente realmente guarde o que a gente aprendeu. Então, vindo para a prática, ó, aqui ele quer alguns verbos. Veja que tem 2 verbos, né? No primeiro parênteses e no segundo parênteses tem 2 orações, 2 espaços. Alguns que é negativo, mas você não vai se desesperar, porque você já viu a forma negativa do Simple Present, por exemplo, e você já viu a forma negativa de como a gente faz para o Simple Future também. Então, por exemplo, nessa quarta questão, ele quer... eu pulei para a quarta, não sei porquê, né? Porque eu olhei para cá. Mas, por exemplo, ó, vamos para a terceira, que é o verbo work, que é um verbo bem simples, né? Primeira coisa que eu preciso perceber é perceber onde está o meu if. Nesse caso, o if está aqui nessa primeira sentença. Então, sentença do if. Eu já sei que eu vou conjugar esse verbo em quê? No simple present. Qual simple present desse verbo? Aqui não é só o simple present, aqui é o simple present e a forma negativa.
Para construir a negativa, a gente usa don't ou doesn't, depende do meu sujeito. O sujeito I exige a minha partícula de negação, don't. Então, eu sei que eu vou colocar don't e o meu verbo não sofre alteração. Então, fica don't work. Do outro lado, que eu não tenho if, eu vou usar a partícula will e go. Veja que apesar de aqui estar negando, aqui não pediu negativo. Isso pode acontecer. If I don't work, se eu não trabalhar, I will go to a disco. Eu irei para uma festa, né? Um disco, uma discoteca, etc. Percebe? Vou para uma afirmativa. Deixa eu vir para cá para baixo. Pronto. Das afirmativas, primeira coisa que eu vou fazer aqui essa questão 11. Essa frase 11. Primeira coisa que eu vou olhar onde está meu if. Meu if está aqui. Então, essa primeira oração não é a oração if. Que isso quer dizer? Que é a oração que eu vou utilizar o will. Então, vou colocar o will e repetir o meu verbo write. Do outro lado, na minha outra oração, que tem if, eu vou usar o meu present simple, ou simple present. Para o simple present, quando é a terceira pessoa do singular, nós precisamos adicionar algo a esse verbo. Como a terminação aqui é ele exige que nós adicionemos S e fica writes. He will write a letter to her if she writes first. Ele irá escrever uma carta para ela se ela escrever primeiro. Percebe que a ordem da sentença if não ser a primeira oração não tem problema? Não muda o meu sentido? Eu poderia dizer, se ela escrever primeiro, ele escreverá uma carta para ela. A ordem não vai prejudicar na compreensão da minha frase, nem modificar o sentido da minha frase. Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver se tem uma oração com if aqui e que seja positivo. Pronto, essa 23, oração do if é a primeira. Vou pegar meu verbo e conjugar no present simple. Como o meu sujeito é she, o meu verbo precisa receber uma terminação de S, ES ou IES. Vai depender da terminação do meu verbo. A regra lá me diz que quando termina em L eu posso adicionar simplesmente, eu devo adicionar simplesmente S. Então vai ficar false. A outra oração que não tem if, eu vou usar o will ou o apóstrofo LL e repetir o meu verbo, porque o simple future exige o will e um verbo sem modificação. If she falls in love with Harry, they will get married, I think. Se ela se apaixonar pelo Harry, eles irão casar, eu acho, né? Então, de novo aí, uma oração que tem condição e resultado. Espero que tenha ajudado e eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dúvidas ou esquecer das regras do simple, da first conditional e do simple present também, porque você precisou revisar. E se você tiver dúvidas, não esquece de revisitar esse vídeo. Também manda esse vídeo para todo mundo que está aprendendo inglês e você sabe que vai cooperar para o aprendizado dessa pessoa. Não esquece de dar um like para ajudar no meu trabalho e me motivar a criar mais vídeos para ajudar você, estudante de inglês.